Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar da violência de gênero. A violência de gênero é uma triste realidade que persiste em muitos países ao redor do mundo. Um fenômeno que não apenas compromete a integridade física e emocional das vítimas, mas também revela as desigualdades entre os gêneros. Participam do programa de hoje Ana Nery Lima, antropóloga e especialista em gênero e inclusão na Plan Internacional Brasil. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Nossa outra convidada é a professora da Universidade de São Paulo, Tessa Moura Lacerda. Tudo bem, Tessa? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana e ouvintes. Antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. O Prêmio USP de Direitos Humanos homenageou José Gregóri. José Gregóri, ex-ministro e defensor incansável dos direitos humanos, foi homenageado em uma cerimônia realizada dia 11 de dezembro. Ele foi secretário nacional dos direitos humanos entre 1997 e 2000 e ministro da Justiça entre 2000 e 2001. Em 2018, Zé Gregóri participou do nosso programa Olhar da Cidadania na USP, onde contou um pouco da história como ativista dos direitos humanos. Lembrando que Zé Gregóri foi presidente da comissão da Arquidiocese de São Paulo, comissão da Cura Metropolitana, Comissão de Direitos Humanos na época da ditadura. Você quer saber mais sobre a matéria, sobre a vida de Zé Gregóri e seu ativismo em prol dos direitos humanos? Você vai ver no site do Observatório, observatório3setor.org.br. Agora sim, vamos começar nossa entrevista com nossas convidadas. Olha, Ana, em 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, e a vitimização de mulheres no Brasil, que mostrou que quase 30% das brasileiras sofrem algum tipo de violência ou agressão durante o ano de 2022. É um número expressivo, Ana. Essa dura realidade, como nós podemos combater? Então, são dados muito difíceis, né, da gente digerir, de ler também, de perceber, mas são importantes, né? Então, a cada crescimento dos números, infelizmente, é óbvio que é uma notícia muito ruim, mas também revela outras questões, né, que a gente pode descortinar, que é o aumento das denúncias. Então, não necessariamente significa que antes a gente não tinha esses dados alarmantes. O que pode significar é que cada vez mais mulheres e pessoas têm coragem de se identificar e de denunciar, né, de fazer as denúncias, e também que cada vez a gente tem canais de denúncias que podem estar se tornando mais eficazes, esses dados também coletados. Então, tem um conjunto de coisas, de fatores, né, que a gente pode olhar que estão por trás desses dados. Esse conjunto de fatores se divulga mais, se fala mais sobre a violência doméstica, da violência especialmente contra as mulheres. Há um processo de conscientização que não é o ideal, mas já existe na sociedade a respeito do tema. Mas eu queria ouvir você, Tessa, quais os tipos de violência de gênero relatados pelas mulheres? Quer dizer, o que mais elas sofrem? Qual é o tipo de violência que elas mais sofrem? Olha, eu posso falar como mulher, mas posso falar também como uma pessoa que faz parte da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas já há 6 anos, inclusive em relação à violência dentro da universidade, né? As violências são de todos os tipos, né? Então, principalmente, assim, um medo, né? As mulheres sentem medo de uma violência física, de sofrer violência física, mas tem também assédio moral, assédio acadêmico, né? Na universidade, por exemplo, mas eu acho que uma das coisas que, né, esses dados que a Ana estava comentando agora há pouco,
30% de mulheres sofreram violência. Outro dia eu li uma espécie de... como se fosse um meme assim, da internet, que dizia assim, enquanto essa situação permanecer, nós estamos num caminho muito errado. Se um homem estiver sozinho com 30 mulheres numa sala, ele vai se sentir num paraíso. Se uma mulher estiver sozinha com 30 homens numa sala, ela vai ficar com medo. O problema, então, Joel, você perguntou qual a solução? A gente tem que mudar toda uma cultura, né? Então, enquanto a mulher, o corpo da mulher, for olhado como um corpo objeto, né, e que pode ser usado, manipulado, matável, estuprável, violentável, enquanto a gente continuar nessa cultura, as mulheres continuarão com medo. Então, a gente precisa mudar uma cultura e a gente precisa da aliança de todos os gêneros nessa luta, né? Não basta só as mulheres reclamarem. Falando em mudança, Tessa, há fatores sociais que envolvem a violência de gênero. As mulheres da população de baixa renda são mais agredidas do que as da alta sociedade? Olha, não conheço os dados, mas eu acredito que não. Eu acredito que talvez o caso recente da Ana Hickman mostra bem eu acho que as mulheres, independente da classe, sofrem violência de todos os tipos, né? Então, mas talvez, não sei se a Ana tem dados que mostram essa diferença de classe. Talvez existem maneiras diferentes de lidar com o problema, né? Como que uma mulher de alta classe vai lidar com essa questão? Como que ela vai tratar isso? Como, né, de todo modo, todas as mulheres eu acho que devem ter noção de que as delegacias das mulheres estão aí para defender todas as mulheres, independente da classe. No caso da Ana, ela resistiu muitos anos, né? Depois que veio à tona agora, né? Com uma agressão física. Mas eu quero ouvir você, Ana. Eu acho que tem um ponto interessante que a professora Tessia trouxe, e eu acho que, Joel, para quem está ouvindo a gente, principalmente porque esse aqui também é um veículo de comunicação, de informação, e informação é poder, eu acho que é interessante a gente pensar o que é violência de gênero, para a gente até categorizar e pensar se são em todas as classes, independente dos marcadores sociais que a gente... que estão envolvidos aí nesse jogo, né? Então, a violência de gênero, ela é definida como qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual, simbólica, emocional, patrimonial contra alguém devido à sua identidade de gênero. Então, isso é violência de gênero, né? Ou devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Mas, historicamente, no mundo inteiro, independente dos espaços onde a gente esteja, não é só porque é Brasil, ou enfim, a gente está vendo aí, né, nos cenários, infelizmente, de guerra, mas, historicamente, por essas relações de poder desiguais, as mulheres, principalmente mulheres e meninas, elas são mais afetadas pelas violências de gênero, né? Então, acho que é importante a gente pensar isso para a gente pensar as violências. Eu acho que, pensando essa perspectiva, né, de classe, a violência, infelizmente, a violência de gênero, a violência contra meninas e mulheres, elas acontecem independente da nossa classe social. Agora, algumas pessoas elas são mais afetadas. Então, hoje, o Brasil é um dos países que mais se mata mulheres trans, por exemplo. As mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violências e onde também elas são revitimizadas pelo sistema. Então, e o que a professora falou também é interessante, que é assim, como que a gente lida com essas violências. Então, uma pessoa que é de uma família rica, conhecida na cidade, a gente tem o caso, né, da Ana Hickman, outros casos... Oi? Com acesso à informação, né? Com acesso à informação. Então, isso também vai ficar feio, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu saio na coluna social, se eu sou uma pessoa que sou influencer, ou uma pessoa famosa, como que isso vai ser visto? Hoje, ainda bem, como no caso da Ana Hickman e outros casos, inclusive quando a gente está discutindo também abuso e exploração sexual, as pessoas têm coragem de falar. Então, a gente viu recentemente a Angélica falar que já sofreu um abuso, né, quando era criança. Então, as pessoas elas estão mais abertas, ainda bem, para falar sobre isso. Mas, assim, é claro que as pessoas que têm mais vulnerabilidade socioeconômica, elas vão ser mais afetadas pelas violências de diversas formas. Porque é óbvio que um chamado da Ana Hickman, né, infelizmente, um chamado da Ana Hickman para a polícia de socorro, ele vai ser diferente de uma pessoa que está numa comunidade, né, numa periferia, numa favela.
Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas assim, a gente olha que ou os tratamentos ou que as outras questões sociais que estão envolvidas, elas vão afetar meninas e mulheres de formas diferentes. Então, a gente vê que pessoas com deficiência, também meninas e mulheres com deficiência, elas sequer conseguem ter acesso para fazer as denúncias, né? Mas, assim, infelizmente, a violência afeta todos, todas, todes, né? A violência de Mas é gênero importante a afeta gente todas as destacar mulheres. que é importante destacar que as adolescentes e as mulheres da população de baixa renda dependem de ações afirmativas, de políticas públicas, né, para chegar à informação a respeito do que é assédio e de como a vida tóxica que ela está vivendo, por exemplo, dentro de uma relação afetiva, não é isso, Tessa? Total. Acho que isso que a Ana traz é muito importante, porque embora a violência de gênero atinja todas as pessoas, eu até diria percebidas como mulheres, né? Embora atinja todos os grupos percebidos como mulheres, de fato, as mulheres negras, as mulheres trans, sofrem muito mais, né? Porque há uma reprodução da violência ainda nos aparelhos de Estado. Então, muitas vezes, até não é nem uma questão de falta de informação, é falta de segurança para procurar socorro, para procurar ajuda. Como que essa mulher vai ser atendida? Como que essa mulher vai ser tratada numa delegacia, por exemplo, né? Então, de novo, não é a regra, mas a gente é um país extremamente violento, né? A nossa sociedade é extremamente violenta, é extremamente racista. Então, não dá para a gente esquecer isso, além de sexista. Então, assim, eu acho que, de fato, aquela palavrinha complicada da interseccionalidade, né, que envolve todos os tipos de opressão sofridas por uma mulher negra pobre, por exemplo, né, ela está aí para isso, para dizer que uma mulher negra e pobre está sofrendo muito mais violências do que simplesmente a violência de gênero. É claro que, de novo, né, eu acho que a fala da Angela Davis é muito interessante. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta. Então, claro que as organizações de mulheres da periferia, das mulheres negras e tal, elas têm uma potência de transformação muito grande, né? E eu acho que talvez um dos caminhos é a conscientização, não exatamente das mulheres de baixa renda, mas também, claro, mas talvez da sociedade como um todo, né? Ana, eu vou chamar agora a Raio ONU, mas eu quero te ouvir rapidamente. A Tessa levantou um aspecto importante, que é a violência de Estado, né? Como a mulher, o travesti é recebido numa delegacia para fazer uma denúncia, né? A violência de Estado é um referencial importante nesse tema que nós estamos discutindo. Com certeza. A gente, inclusive, é um tipo de violência, né? Agora a gente tem uma lei de 2021 da violência política, por exemplo. E essa violência institucional, ela também é uma violência contra meninas, mulheres, principalmente contra pessoas LGBT, porque não são muitas vezes reconhecidas e respeitadas nesses espaços. Então, se é uma mulher trans que chega, ou uma pessoa que se identifica como mulher que chega num espaço desse, ela vai ser questionada, inclusive, sobre o próprio nome, o uso do seu nome social. Então, é claro que a gente hoje tem as casas da mulher brasileira, por exemplo, que estão em alguns estados, alguns espaços no país, né? Aqui em São Paulo, e tem até uma pesquisa da Fiocruz, acho que de 2019, que fala que o Sudeste, no Brasil, é onde a gente tem, as mulheres têm a maior rede de apoio, né? Nesse sentido institucional. Então, para fazer denúncia, canais, infelizmente a gente não tem. Mas nas casas da mulher brasileira, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma no Cambuci, e esses espaços, eles são os espaços onde as pessoas chegam, as mulheres chegam e as funcionárias, todas as pessoas, os funcionários, todas as pessoas que trabalham lá são preparadas para receber essas pessoas, principalmente se forem pessoas trans, pessoas LGBT. Então, o que a gente precisa é disso que você falou, né? É pensar também essa violência nesse âmbito, inclusive institucional, porque senão não faz sentido. Não é só a pessoa, de repente, ela tem consciência, ela tem a informação sobre a lei, ela chega lá com um panfleto, com uma informação, mas é mal atendida ou não é atendida, é negligenciada. Então, é preciso pensar a prevenção da violência, como a professora bem falou no começo, em todos os setores e de todas as pessoas. A questão da conversa de gênero, ela não é uma conversa só para mulheres, né? Só de mulher para mulher, assim como a questão racial não é uma conversa de pessoas negras, né? Então, assim, a gente precisa inclusão, esses debates é de toda a sociedade.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Moçambicana lança rap pelos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Uri, de Nova York, tem as informações. Leta-se patuá levantaram a declaração de Capitão. Hoje foi o início do feminismo tal como ela é hoje. A missão imperialista trouxe as guerras mundiais, fez-nos decair de humanos a animais. Então, todos os povos de todos os meridianos aprovaram a Declaração dos Direitos Humanos. Não Deixe Ninguém para Trás, ou Leave No One Behind, é o título da música da rapper moçambicana Ivete. O título relata o percurso das sociedades pelos seus direitos até a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em conversa com a ONU News em Maputo, a cantora situa a arte como ferramenta relevante para alcançar diferentes camadas sociais. Então, o que nós queremos é, primeiro, não queremos deixar ninguém atrás, temos que estar todos juntos neste Leave No One Behind e avançarmos no que tange aos direitos humanos, ao mesmo tempo que queremos transmitir a mensagem de que os direitos humanos continuam um desafio e vamos continuar de forma mais abrangente para os jovens e para várias camadas sociais a questão referente à história dos direitos humanos e com muita arte e com muita melodia, em conjunto a trabalhar para que eles melhorem. Este ano, a ONU marca 75 anos do Tratado Internacional com uma campanha global para mostrar como o instrumento se ajusta às sociedades atuais e promover valores como liberdade, igualdade e justiça. Na introdução, a música apresenta um extrato do discurso de Eleanor Roosevelt, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Ela foi líder do comitê que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. We stand today at the threshold of a great event. Both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become. Ivete diz que o trecho é um marco simbólico de uma mulher que lutou com esperança pela observação dos direitos humanos e, por isso, serve de referência na causa. É sempre um marco nesta questão dos direitos humanos e ela já dizia que isto vai constituir a carta. Um dia vamos ver a declaração como a carta universal ou a base para uma carta de direitos humanos a nível internacional. Bom, o objetivo que nós pretendemos é que a mensagem chegue. A mensagem de direitos humanos não é para uns países e não outros, umas pessoas e não outras, é para todos e estamos a expandir. Leave No One Behind vai além de uma forma cantada de resumir o percurso das sociedades na luta pelos seus direitos até a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em declarações à ONU News, Ivete destacou uma parte da letra onde o termo paz aparece em 11 línguas. Ela aponta que este elemento representa a inclusão. Paz, peace, freedom, pé, salama, amani, freedom, nkululeko. É uma das principais músicas para esta campanha a nível global e está a ser feita em português, uma língua que não é uma língua das Nações Unidas. Está a ser feita por um escritório de um país africano. Então, é um sinal muito grande de inclusão. Vamos cantar, vamos celebrar os direitos humanos, vamos expandir a mensagem. Todos nós possamos receber esta mensagem e ao receber esta mensagem possamos refletir para melhorar o nosso mundo no momento em que a paz é uma das principais mensagens. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 como um padrão comum de realização para todos os povos e todas as nações. Este ano, eventos, consultas públicas e manifestações artísticas são promovidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em níveis global, regional e nacional. De Moçambique, a nova música de Ivete conta com a participação de artistas locais como Hot Blaze, Bill Ray e Sete Cruzes. A iniciativa está disponível nas plataformas digitais. De Maputo, para ONU News, Ouripota. Voltamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Queria um breve comentário das nossas duas convidadas a respeito dessa matéria do Ouripote. 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Tessa. Quero lembrar que a delegação brasileira tinha uma mulher lá, é a Berta Lutz, que assinou a carta representando a comissão, né? Se não me engano, ela estava comandando a comissão
né? Fez várias reuniões aqui na América do Sul e depois foi para a ONU assinar, ser uma das protagonistas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Berta Lutz. Mas eu quero um comentário seu sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma perguntinha chata. Temos motivo para comemorar? Eu acho que a gente tem muito chão ainda, mas eu acho que é importante. Hoje em dia se questiona muito essa questão da universalidade, né? O quanto que a universalidade, a ideia de valores universais respeita certos costumes locais, certas particularidades, certas singularidades, mas eu acho que é importante a gente pensar, né, num valor universal como humanidade, né? Só que quem é que está incluído nessa humanidade? Então, a filosofia, né, atualmente vai questionar muito quem é que tem o direito de ser visto como uma pessoa humana, de fato. Então, eu acho que a gente, primeiro, valorizar a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos, eu acho que é importante, né? Mas questionar os limites dessa categoria de humano. A gente estava falando agora da violência da violência de gênero, da violência contra pessoas trans. O Brasil é o recordista, né? O triste recorde em assassinato de pessoas trans. Recentemente aconteceu um lesbocídio, né? De uma jovem de 21 anos, Carol Campelo, há alguns dias. Então, assim, quem é que... a questão racial, então, também, acho que precisa ser incluída aí, nem se fala. Quem é que está dentro dessa categoria de humano, né? Eu lembro um pouco da história da Declaração Universal de Direitos Humanos, que, de algum modo, ela remete à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da Revolução Francesa, e que, na mesma época, Olympe de Gouges, uma mulher, sugeriu que existisse a Declaração Universal dos Direitos da Mulher. Ela fazia parte das revolucionárias da Revolução Francesa, e o que aconteceu com ela? Ela foi guilhotinada, então, pelos companheiros de revolução. Então, eu acho que a gente tem muito a caminhar, principalmente no alargamento de quem cabe nessa palavra humanidade. Concordo com você, mas ela foi importante para o processo civilizatório. Quero tua opinião, Ana. Total, acho que as palavras da Tessia foram ótimas nesse sentido, de pensar, né, que conceito de humanidade é essa, e que, embora eu tenha uma amiga que é obstetriz e trabalha com isso, ela fala, pasmem, embora o parto normal ou humanizado seja feito por pessoas, não significa que ele é humanizado, embora seja feito por humanos. E aí, da mesma forma, embora a gente fale de direitos humanos, não significa que as pessoas são humanizadas ou têm esse tratamento humanizado. Mas, como todo o aparato e marco legal, é muito importante, né? Uma declaração que é importante e que, inclusive, ainda é considerado um marco, e os países assinaram. Então, do ponto de vista jurídico, legal e das questões, né, diplomáticas entre os países, é muito importante que a gente tenha esses tipos, né, de documentos e de declarações para poder nortear também alguns outros, inclusive a sofisticação de alguns outros direitos, né? Então, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, depois Direitos de Mulheres, aí vem a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho. Então, isso também deriva e a gente vai sofisticando as próprias leis e os marcos legais. Por isso que é tão importante. Você me fez lembrar. Só recentemente as mulheres começaram a denunciar a violência no parto, né? Que elas naturalizaram durante muitos anos e agora, de uns tempos para cá, a violência do parto está sendo denunciada. Bom, agora a gente vai para uma enquete. Nós sempre fazemos uma enquete no nosso programa a respeito do tema, né, que nós estamos desenvolvendo aqui hoje com vocês duas. A pergunta que nós fizemos aos nossos seguidores, tá, nas redes sociais, os direitos humanos serão mais respeitados no Brasil em 2024? Olha o resultado. 57% disseram que sim, 43% disseram que não. Tá equilibrado aqui. Eles, durante toda a semana, foi colocada essa pergunta e eles responderam, que linha vocês estão? Vocês acreditam pelo sim ou pelo não? Começo com você, Ana.
Eu fico pensando, acho muito interessante a enquete, que eu fico pensando se a gente está ficando falar, você acredita que os direitos humanos vão ser mais respeitados? E aí ficou quase para, né? 50-50. Aí eu fico Quase pensando, exatamente, será que as quase. pessoas. Eu fico preocupada, será que as pessoas que responderam isso, elas mesmas não acreditam ou não vão, eu sou aquela pessoa que não respeito. Tipo aquelas pesquisas que a gente faz, que é feita, né? Você acha que existe racismo no Brasil? A pessoa sim. Aí você fala, você é racista? Aí o número diminui. Então, quem são essas pessoas que não respeitam, que não são racistas, né? Ou que são? Onde é que estão? Onde é que elas estão? A mesma coisa sobre direitos humanos. Eu fico pensando se porque as pessoas, a gente vê tanta injustiça, a gente vive num país e num mundo tão desigual, e por isso as pessoas acreditam menos, né? E aí a perda da esperança na justiça, nessa perspectiva de igualdade. Então, se as pessoas estão pensando nisso, ou se também é uma parcela da população que acha que direitos humanos é aquela velha máxima, essa coisa de bandido, direitos humanos não é para todo mundo. Eu fico sempre pensando o que por trás, né, das pesquisas, das enquetes, Interessante o teu as pessoas... comentário, mas você está pelo sim ou pelo não? Sim, eu acho que a gente precisa acreditar, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa. Tem uma psicanalista que eu adoro, a Ana Sui, que ela fala assim: quem não cria expectativa não cria nada. Então, a gente precisa criar alguma expectativa e ser A minimamente gente vive de esperançoso e expectativas e, positivo nessas sobretudo, de questões. utopias, né? Se nós não Pois temos eu voto no utopias, a sim gente luta ainda. por elas, né? Mas eu quero ver a opinião da Sim. Tessa. Tessa, você viu aí a nossa enquete, 57 disse que sim, 43 disse que não, sobre a pergunta: os direitos humanos serão mais respeitados em 2024? Então, eu quero crer que sim. Como disse, eu acho que eu estou na expectativa do sim. Mas eu também fiquei refletindo sobre esse quase empate, né? Eu fiquei pensando o quanto não tem, o quanto isso não reflete a divisão da sociedade brasileira que se reproduziu na última eleição, né? A gente tem agora um governo que é respeitador das instituições democráticas, mas a vitória desse governo foi por uma margem mínima, né? Então, eu fico pensando se isso que a Ana falou, que é muito, né, essa frase, direito humano é coisa de bandido, né? Eu acho que para os apoiadores do antigo governo, é uma frase que muitas pessoas acreditam, né? Então, eu fico pensando quanto esse quase empate, se vai ser mais respeitado, se não vai ser respeitado, não reflete essa divisão da nossa sociedade no momento. E vejo isso com grande preocupação, né? Eu quero crer que sim, mas eu temo, às vezes, as amarras que o governo tem para garantir a implementação de fato dos direitos humanos. Por exemplo, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi extinta no apagar das luzes do governo Bolsonaro, foi juridicamente questionado esse ato, já que era uma comissão que não poderia ser extinta, mas até o momento não foi reinstalada pelo atual governo. Então, eu, como familiar de morto político, eu sou uma das pessoas que quer cobrar isso. Isso é uma questão fundamental de direitos humanos, né? A gente ter a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos para que não se repita os casos de tortura nas delegacias atualmente, como aconteceu durante a ditadura civil-militar brasileira de 1964 a 85. Então, eu quero crer que sim, que os direitos humanos vão ser mais respeitados em 2024. Algumas dúvidas. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Por que o nosso país resiste em repassar sua história? Bom, essa é uma questão que eu penso há muito tempo. Eu ia falar milênios, mas enfim, eu não sou tão antiga assim. Mas por que nós tratamos as violências que constituem a nossa sociedade escondendo embaixo do tapete, né? Eu acho que a questão, por exemplo, é muito mais antiga do que a ditadura civil-militar brasileira, né? A perpetuação da violência atualmente, sobretudo contra a população preta e pobre, tem a ver com esse aparato da ditadura, mas tem uma coisa muito anterior, né? Como que a gente tratou o fim da escravização, por exemplo.
as pessoas foram colocadas como livres, as pessoas que eram escravizadas, sem nada, sem terra, sem trabalho, sem nada, né? Em compensação, se incentivou a imigração de estrangeiros e que, quando chegavam ao Brasil, ganhavam terra, né? Então, eu acho que são violências de muitos níveis e que a gente esconde. Agora, o nosso passado recente, de fato, ele precisa vir à tona, né? Para que a gente reconheça essa violência como violência, né? Muitas vezes, né, Joel, você falou, as mulheres agora estão falando mais sobre a violência no parto. Talvez elas nem soubessem que isso é uma violência. Então, se a gente não fala, não descreve a violência como violência, a gente não tem forma de lutar contra ela. Então, a violência política que se exerceu contra os cidadãos durante a ditadura civil-militar brasileira e que se exerce hoje, em que os cidadãos não são vistos como cidadãos, mas como inimigos de Estado ainda, nunca foram, né? Eu acho que todo esse aparato precisa ser questionado e essa história precisa vir à tona para que a gente consiga construir uma sociedade, assim, idealmente, sem essa violência. Muito bem, nós estamos na metade do programa. Essa conversa está muito boa com essas duas convidadas, mas dentro da nossa enquete, as pessoas não só votaram, mas mandaram perguntas, e a gente selecionou duas, uma a cada um de vocês. Eu pediria que vocês respondessem rapidamente. A seguidora Maria Lourdes, obrigado, Maria Lourdes, pela sua pergunta. Eu vou começar com você, Ana. Como as pessoas de fora de situações de agressões podem ajudar? É só ligar para a polícia? Bom, acho que a gente tem várias formas de apoiar e também dependendo para as pessoas com quem a gente está tratando. Às vezes é um parente, uma pessoa muito próxima e muitas das vezes, como a Tessa falou, a gente não tem noção de que está passando por uma situação de violência ou não identifica, porque a mais identificada é a violência física, né? Então a pessoa bateu, agrediu e ainda assim existem várias questões que estão por trás, mas uma das formas, acho que às vezes a gente quer dizer para a pessoa, dizer, olha, você tem que denunciar, não está certo, tem que fazer isso, e às vezes isso não funciona. Então, às vezes é a gente ficar próximo da pessoa e apoiando ali no pouco quanto a gente consegue. Hoje a gente tem várias estratégias, né? E tem vários mecanismos. Então, a gente tem, num caso que a gente presenciar, que a gente vê, da gente falar, a gente tem o Disque 190, a gente tem o Disque 180, a gente tem as defensorias públicas que estão em várias cidades, não só nas capitais brasileiras. Em algumas cidades e capitais, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem o Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público, que, inclusive, se você entrar no site Ministério Público lá do seu estado, você vai encontrar lá um link, você pode fazer a denúncia. A gente tem as delegacias especializadas de violência contra a mulher, que é preciso que elas estejam funcionando 24 horas, né? Mas esses são os mecanismos. Mas é não tentar, na primeira investida nossa, olha, você está passando por uma situação de violência, você precisa denunciar, e a pessoa se retrair e não, a gente não desistir. Então, a gente apoiar e ir falando, olha, eu estou aqui para te apoiar, a gente pode conversar, então, às vezes, mandar isso, um podcast, uma entrevista, se colocar como apoio, olha, se você precisar de alguma coisa, se for uma pessoa próxima, né, você pode me ligar a qualquer momento. A gente tem, inclusive, em outros mecanismos. Então, no site, por exemplo, do Magalu, né, da compra, você tem ali onde denunciar. Então, você pedir, oferecer sempre, estar como um apoio para as pessoas e não desistir na primeira e, às vezes, também não apontar, olha, isso que você está passando é uma violência e tal, porque, às vezes, a pessoa não se identifica. Então, pouco a pouco, ela vai tomando aquela consciência ou, às vezes, se empoderando também nesse sentido. O empoderamento econômico ele é muito importante. Então, às vezes, apoiar a pessoa financeiramente, se a gente é um parente, uma amiga, uma pessoa próxima, uma filha, né, às vezes acontece bastante. Então, tentar buscar soluções, projetos sociais. O que será que tem? Será que aqui na minha cidade tem algum projeto, tem alguma coisa que eu posso indicar para que essa pessoa ela se inscreva, ela participe, para a partir do empoderamento econômico também, de informações, ela ir se fortalecendo. Mas a gente não dizer assim, olha, denuncia e vira as costas, né? É a gente ser o apoio para aquela pessoa e ter um pouco de paciência, assim, infelizmente, porque precisa ter um pouco de paciência. Né? Não se exatamente, muda porque tem uma questão cultural por trás. E lembrando também que são várias as violências contra as mulheres. Por exemplo, a patrimonial, a psicológica, aí vai, né? Não só a física. Inclusive a patrimonial.
Tessa, o Paulo Henrique pergunta: é horrível o que as mulheres passam na mão dos homens. Como trabalhar isso com os meninos? Bom, que ótima pergunta, Paulo Henrique. Eu acho que a gente precisa, eu acho que as escolas são um lugar fundamental para a gente desconstruir o machismo, né? As crianças, elas não são naturalmente machistas e sexistas, elas não acham que há uma hierarquia de um sexo sobre outro, só que toda a construção social está baseada nisso. Então, eu acho que a educação de meninos, inclusive em casa, né? Se você tem filhas e filhos, eu, por exemplo, tenho, e eu tento, né? Claro que a gente um pouco, né? O Foucault fala que você é subjetivado pelas forças sociais. Então, claro, a gente tenta sair dessa preconceito e dar tarefas iguais, independente de ser menino ou menina, né? Então, eu acho que tarefas, possibilidade de experimentação, né? E mostrar para os meninos que meninas são, né, como eles, né? Eu acho que depois, né, mais velhos, talvez a gente tenha que pensar na situação que está hoje, como que os meninos ajudam a proteger as meninas. Mas antes de chegar nesse momento, né, aquele caso, por exemplo, de uma moça que foi estuprada, porque foi colocada no Uber por 2 amigos. A pessoa do Uber deixou ela desacordada na porta de casa. Aí vem um quarto homem, pega essa mulher, leva desacordada para um lugar e estupra. Quer dizer, ela sofreu... Como que os homens, 4 homens, né, deixam isso acontecer? Então, assim, para que a gente não precise chegar numa questão de falar para os homens que precisam proteger as mulheres, porque aí você já está com a diferença instaurada, eu acho que tem que partir lá do começo da educação dos meninos, né? Meninas e meninos e meninas são todos iguais, têm direitos iguais. Quero agradecer a você, a Maria de Lourdes, a você, Paulo Henrique, que enviaram as perguntas. Mas, se você quiser enviar a sua, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, @Observatório 3Setor. E faça com mais de quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. No Facebook é facebook.com/Observatório 3Setor. No YouTube, youtube.com/Observatório 3Setor. Muito bem, agora nós vamos com a presença da nossa colunista, a Andréa Hofbüttel. Ela vai fazer ela é integrante do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e, claro, é nossa colunista. Oi, Andréa, tudo bem? Qual é a sua reflexão de hoje? Olá, ouvintes do Perspectiva. Eu tenho que confessar que eu sempre fico um pouco triste quando eu sou convidada a falar sobre essa questão da violência contra a mulher, que é um problema presente na nossa sociedade, é um sintoma de uma sociedade doente, que se volta contra uma parte que talvez seja mais indefesa, com a parte que é mais fácil de você agredir e ser violento. Então, como eu falo sobre cultura de doação, eu vou convidar você, ouvinte, a separar um pouquinho do seu dinheiro e pensar em doar para as organizações que trabalham defendendo essas mulheres. E se por acaso você não gosta da causa feminista ou não gosta dessa causa especificamente, não necessariamente você precisa doar para as organizações que defendem as mulheres. Existem organizações que trabalham com os homens, porque os homens que cometem a violência contra a mulher ou a violência doméstica também não são homens felizes, também não são homens saudáveis, também não criaram famílias harmônicas. Eles também são fruto de uma comunidade doente. E eles também precisam de ajuda. E existem organizações que tentam entender isso e resolver e ajudar os homens. E existem as organizações que ajudam os filhos dessas famílias, que muitas vezes são afastados de seus pais. Existe toda uma gama, uma rede de organizações que se mobilizam para atenuar as consequências da violência doméstica. Então, o meu apelo hoje fica para que você, ouvinte, pense em ajudar essas organizações, porque esse é um problema presente há muito tempo na nossa história e presente em todas as áreas da sociedade.
mas como sempre, os que têm menos sofrem mais. Pense em ajudá-los. Obrigado, Andréia. Boa lembrança, o terceiro setor dá uma resposta para a sociedade, né? Através do trabalho de várias instituições que cuidam da violência contra a mulher. No dossiê Assassinatos e Violências contra Travesti e Transsexuais Brasileiras, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país com mais morte de pessoas trans e travestis no mundo, pelo 14º ano consecutivo. Aliás, você começou lembrando muito bem na violência de gênero no início do programa, Ana, a respeito das situações das pessoas trans. A pergunta é, diante desse cenário, por que o Brasil é tão violento em relação às pessoas trans e travestis, Ana? Bom, a gente costuma pensar que o que está muito por trás dessa perspectiva, assim, claro, são alguns fatores, nunca é só uma coisa, né? Mas é a misoginia, que é a repulsa ou o ódio ou o desprezo contra mulheres ou o que se parece ao feminino, né? Então a gente tem esse preconceito, essa discriminação contra pessoas trans, travestis, muito também por se aproximar, por desviar de um padrão e por se aproximar, porque é feminina, inclusive as pessoas, né? Os homens gays que são ditos afeminados e que se aproximam mais desse jeito, né? Que, como a gente fala, que performam esse feminino, eles enfrentam mais preconceitos. Então é como se a gente tivesse uma escala. Isso, claro, é apenas um dos fatores, né? A gente tivesse uma escala e quanto mais próximo desse feminino, né, dessa expressão do feminino, mais você vai sofrer preconceitos e ódios. E a gente tem também outra perspectiva que tem crescido também muito, infelizmente, né, não só no Brasil, mas no mundo, que é essa perspectiva do crescimento dos crimes de ódio, ascensão dos movimentos ultraconservadores. E aí não é só no Brasil, claro, é no mundo, mas é óbvio que isso reflete aqui no Brasil. Então, esses movimentos ultraconservadores, eles elegem esse debate de igualdade de gênero, de questões de gênero, como um dos inimigos número 1, né? Isso também reflete isso que você falou, propagam mensagens de ódio contra mulheres e contra pessoas LGBTQIAPN+, principalmente pessoas travestis e trans, porque estão mais também alijadas desse processo. Então, esses são um dos fatores. A gente poderia, claro, citar vários, mas o desfinanciamento de políticas, por exemplo, de proteção a mulheres e pessoas que se identificam como mulheres, isso, claro, vem muito da gestão anterior, mas essa falta de efetividade dessas políticas, isso também piora. Você não falar sobre o assunto, a Tessa falou agora nessa perspectiva, né, da gente educar meninos e homens numa perspectiva, se você não quiser usar a palavra feminista, né, que ela é muito demonizada, mas numa perspectiva de igualdade, de equidade de gênero, de justiça social, de justiça de gênero, ela é muito importante. Então, a gente tem também a falta da efetividade do ensino de saúde sexual, saúde reprodutiva, direitos sexuais, direitos reprodutivos na escola. Ainda bem que agora, acho que salvo engano, em julho, agosto, o Ministério da Saúde ele divulgou a retomada, né, do programa de saúde na escola, com a promoção da educação sexual e reprodutiva e prevenção de doenças, infecções sexualmente transmissíveis, de volta, né, ao ensino das escolas. Isso é muito importante para a gente trabalhar essa perspectiva de combate à discriminação contra quaisquer pessoas, né? Então, isso é importante. Infelizmente, a gente tem esses fatores, uma questão cultural, né? Então, a gente tem também o crescimento de algumas religiões que também alijam essas pessoas dos processos, né, de reconhecimento, de como pessoas humanas, né? As pessoas que estão fora de um padrão. Então, a gente tem, infelizmente, alguns fatores que fazem com que esses preconceitos, essas discriminações e essas violências aconteçam, que é aquilo que é considerado anormal, ou fora do normal, ou fora do padrão, né? Fora desses padrões, ou do que a gente chama de normas sociais de gênero, que são da nossa cultura, né? Tessa, eu quero te ouvir. O que explica tanta violência contra as pessoas trans? Nós somos o 14º país no mundo que mata mais pessoas trans. Eu acho que a Ana trouxe uma perspectiva muito importante. Eu vou trazer a perspectiva, assim, digamos, filosófica para a questão, para acrescentar, né? A Lélia Gonzalez, feminista brasileira, negra, ela considera que a neurose brasileira é o racismo, né? Que, na verdade, tem um desejo escondido pela pessoa negra que resulta nessa violência do racismo. Ela está pensando a partir da psicanálise, né?
eu seguiria um pouco a sugestão da Lélia e pensaria, tem um desejo oculto, né? Essa misoginia tem a ver com um desejo oculto que não pode ser admitido e que se reverte em violência. Então, eu tenderia a pensar por aí, mas assim, então, eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que a nossa sociedade, como eu já falei antes, é uma sociedade aí, pensando muito com a professora Marilena Chauí, é uma sociedade fundamentalmente violenta e autoritária, né? Mas assim, a violência é caracterizadora das nossas relações sociais para mim, pessoalmente, é quase inconcebível que as pessoas não possam ter expressão de sua identidade, de seu desejo, né? Mas eu acho que passa, né, como a Ana falou, pela misoginia, pelo machismo e, em última instância, pensando com Lélia Gonzalez, por um desejo que não pode ser revelado, né? Então, eu tenderia a pensar por aí. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o portal observatoriotercetor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Bom, agora vamos falar da matéria do Observatório do Terceiro Setor. O destaque do portal é sobre a COP28, o compromisso brasileiro da filantropia sobre mudanças climáticas, que foi lançado em Dubai. O compromisso brasileiro da filantropia sobre mudanças climáticas. Esse documento conta com 28 assinaturas de organizações atuantes aqui no terceiro setor do país e foi mobilizadas pelo GIF. Entre os signatários está a Fundação José Egídio Setúbal, o Movimento Bem Maior e a Fundação TID Setúbal, entre outras organizações. Lembrando que esta matéria completa você pode ler no nosso portal, observatório3setor.org.br, né? Também não esquecendo, sempre que o 3 é em numeral. Muito bem, esse compromisso foi muito importante lá na COP28, a respeito das mudanças climáticas e do envolvimento das organizações do terceiro setor. Interessante a matéria, que eu aconselho você, ouvinte, a procurar no nosso portal. Lembrando que é só clicar lá, observatório3setor.org.br. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar as violências sofridas. Falamos isso ao longo do programa com as nossas duas convidadas, sobretudo com a fala da Ana. Mas como fazer para encorajar essas mulheres a se defenderem dos seus agressores? Tessa. Eu acho que a Ana falou uma coisa nesse sentido e eu reforço, eu acho que a partir daquilo que eu tinha falado, né, nem sempre as pessoas reconhecem que estão sofrendo uma violência e muitas vezes justificam a ação violenta que estão sofrendo, justificam a pessoa que está praticando a agressão, né? Então, eu acho que é muito importante as mulheres entenderem que estão sofrendo essa violência. E, como disse a Ana, né, quem está perto e vendo essa violência, apoiar essa mulher sem uma ação, né, sem uma fala radical, mas no sentido de conscientizando, de apoiando, de mostrar o quanto essa mulher ela tem possibilidades de seguir uma outra vida, né? Porque, no geral, assim, eu acho muito difícil reconstituir uma relação baseada na violência doméstica, né? Enfim, né? Quantas mulheres não são simplesmente assassinadas, né? Vai num crescente de violência, enfim, a gente vê isso todo dia nos jornais, né? Então, acho que o primeiro passo é ajudar as mulheres que estão sofrendo violência a verem que aquilo é uma violência e oferecer um apoio concreto, assim. Às vezes, falar, você quer vir dormir na minha casa, por exemplo, pode parecer uma coisa boba, né? Mas é assim, olha, se você precisar, eu tô aqui, né? De muitas maneiras isso pode ser dito, né? Então, agora, eu não consigo deixar de pensar, ao sugerir isso, na feminista brasileira negra Beatriz Nascimento, que foi assassinada pelo companheiro, pelo marido de uma amiga dela, que ela foi defender. Então, é muito difícil mesmo a situação das mulheres. Uma boa lembrança que você está dando das mulheres na primeira pessoa, né? Que você está citando,
vítima de violência. Olha, quando nós colocamos as 2 perguntas para vocês, dos nossos seguidores, ligaram para cá e a produção fez um resumo de várias perguntas que eu vou fazer para você em uma só, porque nós estamos no último bloco do programa. Como as redes sociais atingem as mulheres e afetam a violência de gênero? Começo com você, Ana. Nossa, Pode ir então, Tessa, já começou. Pode ir. não, porque eu pensei assim, como as redes sociais afetam as mulheres, eu acho que de muitos modos, né? Eu acho que reproduzindo uma mulher ideal que não existe, e as mulheres sofrem horrores, eu acho que isso é também uma violência, né? E que, enfim, leva, por exemplo, à depressão, a distúrbios alimentares, à ansiedade. As redes sociais têm é uma capa, né? Uma pseudo-felicidade o tempo todo, 100% do tempo, com mulheres lindas, aquela coisa dos filtros, né? Então, assim, eu acho que as redes sociais são muito deletérias. Eu que sou de uma geração que nasci no momento em que elas não existiam e que hoje, como todo mundo não vive sem, né? Eu acho que elas... o problema é o que a gente poderia fazer de bom com as redes sociais, né? Porque eu acho que tem muitos efeitos negativos inclusive no como as mulheres se enxergam, né? E é claro que existem ativistas nas redes sociais mostrando justamente a mulher real, quem é a mulher real, sem filtro, com corpo... enfim, com corpos diferentes, mulheres diferentes, né? É claro que tem um lado que passa por aí, mas, no geral, a rede social está sugerindo que a gente tem que estar o tempo todo linda, bonita, maquiada, com corpo perfeito. E que corpo é esse? É um corpo específico, né? Um corpo padrão específico, não é qualquer corpo. Eu posso estar... se eu estou me sentindo bem com o meu corpo, mas ele está fora do padrão, a rede social está questionando isso. Então, eu não sei, eu diria que a rede social é uma violência psicológica enorme para as mulheres, muito mais do que para os homens, porque as mulheres estão submetidas a essa ditadura da moda, se falava antigamente, né? A essa ditadura da perfeição estética, sei lá, vamos dizer assim. Então, eu quero imaginar outras possibilidades para as redes sociais, mas, por enquanto, eu vejo como algo muito grave. Infelizmente, a sociedade de consumo vive com a ditadura, né, da beleza, feita pela essa indústria, né, que apresenta uma mulher ideal que 99% das mulheres não são, né? Bom, Ana, quero ouvir você rapidamente, que nós estamos no último bloco, e eu quero deixar vocês à vontade com uma pergunta final. Como é que as redes sociais afetam as mulheres e podem contribuir, né, e afetam, né, a violência de gênero? Para não ser repetitivo, acho que a Tessia falou algumas questões importantes que como isso prejudica. Eu acho que assim, a gente ainda vive 19% da população em 2021, né? 36 milhões de pessoas não têm internet, ainda não tem acesso à internet, e desses, se você for esmiuçar, esse número, a maioria dessas pessoas deve ser meninas, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, enfim. Mas acho que um ponto claro, tem essas questões muito nocivas, mas acho que a internet pode ajudar para essa geração jovem agora que nasceu, né? Eu também sou pré-internet, mas para essa geração que nasceu na internet, acho que essa questão da possibilidade de informação, é claro que nem toda informação é uma informação qualificada, né? A gente precisa ter cuidado com as fake news, enfim, com as informações falsas, mas acho que informação, acho que mecanismos de denúncia também estão na internet, hoje a gente consegue acessar. Grupos terapêuticos, por exemplo, para mulheres, então, geralmente nas cidades, as universidades oferecem esses grupos, né? Os cursos de psicologia oferecem atendimento, então a gente consegue acessar, fazer uma pesquisa sobre o que é violência, o que é violência de gênero, onde que eu procuro, será que eu encontro terapia fácil, quais são as redes de apoio. Então, acho que isso é uma coisa que é positiva, né? Digamos, da internet, se a gente souber usar, claro, com filtro, e para poder tomar decisões positivas em relação à nossa vida. Então, isso eu não vou repetir o que a professora falou, né, dos efeitos nocivos, principalmente para nós, meninas e mulheres, mas é o fato disso, da informação, da popularização. Então, você vê uma pessoa que é uma influencer digital ou que é uma pessoa que é muito famosa da TV, com milhares, milhões de seguidores, falar que sofre violência, muitas vezes pode encorajar outras mulheres e pode dizer, poxa, olha,
eu também sofri o que essa pessoa está sofrendo aí, rapaz, eu acho que esse negócio também está acontecendo comigo, né? O que eu faço? Então, de buscar ajuda, de buscar apoio, a gente tem coletivos, né? O que antes era muito ali nas escolas, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, mas hoje a gente tem coletivos de meninas e mulheres que ele funciona totalmente online, né? A gente tem projetos na Plan só com meninas e jovens mulheres, que a gente tem menina do norte do país, do sul, do sudeste, do nordeste, e elas estão se apoiando ali num grupo do WhatsApp, por exemplo. Então, isso também é uma forma de fortalecer essa movimentação, né? Você vai voltar aqui para contar um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante esse projeto da Plan Internacional Brasil. Bom, eu tenho 40 segundos para cada uma das nossas convidadas, portanto, não tenho pergunta. As considerações finais. O que de mais importante, Ana, você gostaria de deixar registrado no final do programa? Agradecer o convite e dizer para as pessoas que estão ouvindo que a gente precisa apoiar umas às outras. Meninos, meninas, homens, todas as pessoas a gente precisa apoiar e todo mundo precisa estar consciente da sua luta pela justiça social, pela justiça de gênero, pela igualdade. Isso é muito importante e a gente precisa apoiar e denunciar. Diz que 90, diz que 180, Casa da Mulher Brasileira, Ministério Público e por aí vai. É muito importante que a gente consiga ter coragem de ajudar, de apoiar as pessoas e também de denunciar. Ana, em 10 segundos, um sonho seu para 2024. Eu sou bem realista, né? Meio realista, weberiana, eu diria. Mas, assim, um sonho ou um desejo e um objetivo é que a gente consiga ter relações sociais menos violentas, né? Relações no geral. Então, não dá para dizer, é a paz mundial, o mundo vai ficar lindo e maravilhoso, mas que pelo menos a gente tenha mais justiça social, mais justiça climática, mais justiça racial e menos violência em todas as relações. Esse também é o meu sonho, viu? Que nós teremos mais igualdade em 2024. Tessa, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite, esse diálogo com você, Joel, com a Ana. E eu, enfim, acho como ela que é isso. A gente não pode deixar a luta. Então, acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente, como dizia Milor Fernandes, o Brasil tem um longo passado pela frente. A gente vai continuar lutando por justiça, por igualdade, contra todo tipo de violência, né? Então, enfim, eu acho que programas como esse ajudam também no reconhecimento das violências e na força da luta contra a violência, né? Tanto contra a mulher, tanto a violência de gênero, como qualquer outra. Nós que agradecemos a sua entrevista e a entrevista da Ana. Eu agradeço novamente a participação da Ana Nery Lima, que é antropóloga especialista em gênero e inclusão na Plan Internacional Brasil. A Tessa Moura Lacerda, que é professora da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do NOSO, do Grupo de Estudos sobre Feminismos da USP. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam neste programa. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, a qual eu agradeço toda a equipe do Observatório e também a equipe que nos dá a retaguarda aqui na rádio, a Amanda, o Guilherme, o Luiz e o Eduardo, que estiveram juntos esse ano, esperamos encontrá-los em 2024. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a dengue e a zika, vírus. E ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Em homenagem às nossas duas convidadas, eu dedico esse programa às milhões de mulheres, né, que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram e não são nada, mas um dia serão mulheres. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.